Os insetos são o maior e mais diversificado grupo de animais do planeta e desempenharam um papel fundamental na formação dos primeiros ecossistemas da Terra. Esses inexoráveis superdotados evolucionários superam todos nós. Seu plano corporal segmentado é notavelmente flexível. Eles combinam uma capacidade de altas taxas de especiação com baixos níveis de extinção natural, e sua história de sucesso eclipsa aqueles das idades mais recentes como répteis e mamíferos. Sua evolução persistiu em vastas extensões de tempo geológico e implicou na diversificação de outras linhagens, que se destaca como um dos assuntos mais expansivos da biologia. Conhecer suas origens e evolução também nos ajuda a entender seu impacto em nossos ecossistemas atuais e os recursos naturais que eles sustentam e ao mesmo tempo ameaçam. Eu sou o Clayton e este é o Prehistoric Wildlife de hoje. Os insetos compreendem a mais diversa de duas classes unidas de artrópodes, sendo composto por 5 ordens em sua taxonomia. Embora muitas vezes seja fácil reconhecer um inseto ou mesmo hexápode, as pessoas confundem muito. Por exemplo, uma aranha e uma centopeia não são insetos. Agora que eu te deixei confuso sobre esses não insetos interessantes, o que é classificado como um inseto? Anatomicamente, um inseto possui 3 regiões distintas do corpo: uma cabeça, um tórax e um abdômen. Nas formigas e abelhas, essas regiões são claras, mas em outros animais como baratas e cupins não são tão claras e mesmo assim estão presentes neles. Além disso, os insetos possuem 2 antenas e uma das características mais fáceis de reconhecê-los são os 3 pares de pernas. As aranhas e os demais bichinhos pequenos têm mais de 6 pernas. Isso deve ser seu primeiro indicador de quais não são insetos. As relações dos insetos sempre foram muito difíceis de desvendar por causa da grande diversidade da vida deles. 1 em cada 2 organismos multicelulares na Terra é um inseto. Outra dificuldade foi porque os insetos evoluíram há muito tempo e o registro fóssil é muito empobrecido de seus vestígios. Uma colaboração de mais de 100 cientistas de 16 países como parte do projeto One K Insect Transcriptome Evolution analisou a história evolutiva dos insetos, e tudo está no DNA. As origens desses pequenos invertebrados começou por volta de 500 milhões de anos atrás, quando a Terra experimentou um evento evolutivo notável chamado de explosão cambriana. Ela resultou no surgimento de uma infinidade de formas de vida, algumas grandes e outras pequenas, alguns que viviam na Terra e outros que ocupavam os mares. Os pesquisadores usaram um conjunto de dados de sequência de DNA de escala sem precedentes e novas técnicas de análise. Isso permitiu que eles olhassem para trás no tempo, quando os insetos evoluíram de crustáceos como caranguejos, lagostas e camarões. Mas a pesquisa das origens dos insetos está mais recente no campo emergente da filogenia, ou seja, do cruzamento entre evolução e genômica. Ele fornece uma visão detalhada da evolução em escalas de tempo profunda e em grandes galhos da árvore da vida. A classe dos insetos começou em algum momento no Ordoviciano, surgindo em habitats marinhos ou costeiros, e só chegaram na Terra na mesma época em que as plantas não vasculares se estabeleceram. Uma descoberta feita no ano de 1926, nos depósitos de Rhynie-Kerts na Escócia, revelou que seria o primeiro inseto do registro fóssil. Por várias décadas, os cientistas estudaram, interpretaram e reinterpretaram os fósseis de Rhyniella, um colêmbolo datado do Devoniano. A descrição das mandíbulas foram tratadas como equivalentes à de um inseto verdadeiro, mas a maioria dos cientistas consideraram Rhyniognatha fragmentário demais para fazer qualquer tipo de comparação. De certa forma, a ocorrência desse fóssil no início do Devoniano indica que os insetos provavelmente se originaram bem antes disso e estavam entre as primeiras faunas terrestres. Muitos dos primeiros insetos eram pequenos organismos com poucos milímetros de comprimento que viviam no solo.
provavelmente em rachaduras na terra e sob a vegetação decompostas com as quais se alimentavam junto de fungos, esporos e talvez bactérias e protozoários. A vida dos primeiros insetos começou com o macho demonstrando sua força para a fêmea de alguma forma em algum tipo de dança, e se ela aceitasse, ele depositaria no chão uma gota ou estrutura com o seu esperma. Então, a fêmea coletava para fertilizar seus óvulos. Não houve metamorfose. Em vez de uma larva, o que emergiu do ovo foi uma versão minúscula do adulto, que apenas crescia a cada muda. Seus predadores provavelmente eram aranhas e escorpiões que viviam na mesma época. O próximo grande avanço veio com os insetos voadores que apareceram cerca de 406 milhões de anos atrás. Esse evento foi como um boom na diversidade de insetos. A maioria dos primeiros grupos de insetos como gafanhotos e baratas apareceram em uma explosão de evolução há cerca de 350 milhões de anos atrás, com o poder de dobrar as asas para protegê-las. Aqui, vemos o aparecimento de larvas que não competiam com os adultos pelo mesmo alimento. E então, veio a extinção em massa mais devastadora que a Terra já testemunhou, a grande morte do Permiano. Entre a fauna, os insetos levaram uma surra enorme. Muitas ordens de insetos foram completamente exterminados e outras perderam a maioria de suas espécies. Os biólogos acreditam que 30% dos insetos que existiam naquela época foram perdidos, alguns sem deixar vestígios de sua existência. Por exemplo, os besouros que se alimentavam de madeira no Permiano sofreram uma extinção severa em grande parte devido ao colapso dos ecossistemas florestais. Já as ordens sobreviventes, no entanto, se adaptaram e evoluíram para ocupar todos os cantos e recantos possíveis do planeta. A maioria dos insetos modernos se originou após a extinção do Permiano. Em um importante exemplo de coevolução, vários grupos de insetos altamente bem-sucedidos como moscas, vespas e borboletas só apareceram há mais de 200 milhões de anos na época dos dinossauros, e veio junto com a formação de sociedades como as de formigas, cupins e abelhas, assim como uma relação frutífera com as flores que dura até hoje, a polinização. A proliferação paralela de espécies de plantas ajudou ainda mais a sua expansão. Juntos, insetos e plantas com flores povoaram a Terra. Muitos gêneros de insetos modernos se desenvolveram durante o Cretáceo e Cenozoico. Por exemplo, este fóssil de Crisopídeo descrito aqui no Brasil demonstra diferentes padrões de venação das asas, dando então uma diversidade sistemática para a família dos insetos neurópteros. No decorrer da era Cenozoica, os insetos frequentemente se conservam em âmbar, muitas vezes em perfeitas condições. Tais espécimes são facilmente comparados com espécies modernas, e a maioria deles são membros de gêneros existentes. Os insetos sobreviveram a eventos geológicos colossais como as extinções em massa, temperaturas flutuantes, atividade vulcânica, terremotos maciços e mudanças nas concentrações de oxigênio nos oceanos e dióxido de carbono na atmosfera. Quando a grande maioria das criaturas como dinossauros e mamutes estavam morrendo nas extinções que se seguiram, a comunidade de insetos resistiu, sobrevivendo às eras glaciais e aos impactos de cometas. E agora, mais uma vez os insetos estão sendo desafiados pelo que os cientistas chamam de sexto evento de extinção em massa. Os insetos são de imensa importância ecológica, econômica e médica e afetam nossas vidas diárias, desde a polinização de nossas plantações até mesmo na transmissão de doenças. Eles estão no planeta há quase meio bilhão de anos e floresceram porque eles estão literalmente em todos os lugares, se adaptando rapidamente a novos ambientes e oportunidades. As abelhas, por exemplo, ao longo de milhões de anos, evoluíram para polinizar as flores, ganhando até mesmo pequenas bolsas de pólen para transportar cargas maiores. As flores também evoluíram para atrair as abelhas e outros polinizadores que dependem deles para a reprodução. É por isso que seu desaparecimento é preocupante. Ao longo do século passado, as populações de abelhas despencaram e algumas foram até rotuladas como ameaçadas de extinção, deixando seus ecossistemas e mesmo nossas cadeias alimentares em risco de colapso.
As abelhas estão em risco de extinção em grande parte devido às atividades humanas por meio de mudanças em grande escala no uso da terra, como práticas agrícolas industrializadas e até mesmo no uso prejudicial de pesticidas, que foram um dos principais fatores que contribuíram para destruir seus habitats e reduzir suas fontes de alimentos disponíveis. Diante disso tudo, as pessoas se perguntam: por que eu deveria me importar com insetos como baratas? Eu só posso te dizer uma coisa: só podemos começar a entender a enorme riqueza de espécies e a importância ecológica dos insetos com uma reconstrução confiável de como eles estão relacionados. Então é isso, Paleonerds, até o próximo episódio!